Olá, seja bem-vindo ao canal Geopolítica do Fim. Meu nome é Ricardo, eu sou professor de História e, como você já sabe, eu professo a fé na segunda vinda de Cristo. Amigos e amigas, este é o último vídeo da série. O primeiro vídeo dessa série, que trata da geopolítica da primeira vinda de Cristo. No primeiro, você pode voltar lá. Volte no canal. Você vai ver que analisamos o fator geográfico palestino, como esse fator foi importante para o entendimento da profecia que se tratava da primeira vinda do Messias, o nosso Salvador Jesus. No segundo vídeo, nós conversamos sobre o fator intelectual grego, como o fator intelectual grego foi preponderante para o cumprimento da profecia. O terceiro fator, a nação judaica. Como a nação judaica, ela contribuiu para o entendimento de todo mundo de que Jesus ele veio no tempo exato. E por último, que é o vídeo que nós iremos tratar a partir de agora, nós vamos analisar o fator político romano. Por que o fator político romano foi importante para a concretização do cenário que está relatado no livro de Gálatas, no capítulo 4, no verso 4. Aliás, eu quero ler com vocês agora o capítulo 4 de Gálatas. O verso 4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Amigos, esse verso tem nos acompanhado nessa série de quatro vídeos. Agora, falando sobre o fator político romano, é bem claro para você e para mim, para toda a humanidade, que Jesus nasceu exatamente sob o jugo romano. Jesus era um judeu, pertencia à sociedade judaica. E sendo judeu, ele estava sob a liderança política e militar dos judeus. Aliás, dos romanos. Os romanos é quem dominava. O Império Romano dominava tudo. Mas, amigos, o que o Império Romano fez que contribuiu com a divulgação do Evangelho? Aliás, vale você lembrar que o apóstolo Paulo, que foi o primeiro missionário que saiu da Palestina e foi para a capital romana, ele só foi para a capital romana exatamente porque os próprios romanos, quando o aprisionaram, o levaram para a capital romana. Então vejam, o sonho de Paulo era ir para Roma. Era pregar para os líderes da Palestina, pregar para aqueles que lideravam politicamente e militarmente todas as províncias. Olha só, amigos, eu imagino que Paulo, ele pode ter pensado assim: se eu pregar para a liderança vai espalhar esse evangelho para o mundo todo. Se eu pregar para aquele que lidera a província e ele se converter pelos méritos do Espírito Santo, obviamente que a força de influência será muito grande. Amigos, pasmem vocês. O próprio Karl Marx, ele compartilha dessa ideia, porque o Karl Marx diz que o capitalismo, ele vai trazer a sua própria ruína. E para mudar o capitalismo, isso só vai mudar de uma forma: se mudar a política. E a política só vai ser mudada se os proletariados tomarem o poder. Quando eles tomem o poder pela revolução dos proletariados, aí eles vão ter condições de mudar a política no país. Porque a política é quem dita as regras econômicas, culturais, legislativas, enfim. Assim sendo, o apóstolo Paulo, ele teve uma ideia que talvez até o Marx compartilhou da ideia dele ou bebeu da fonte do Paulo, né? Obviamente que fica no campo das ideias, da especulação isso, mas o apóstolo Paulo, ele pensava em ir para Roma, para pregar para a liderança romana, para assim, com a influência deles, o evangelho se espalhar para o mundo todo através da conversão desses políticos, dessas pessoas de influência. E o apóstolo Paulo vai para Roma como? Escoltado. Ele vai para Roma escoltado pelo exército, em proteção, e lá ele prega o evangelho, ele prega a verdade. Lá, não é verdade? Não é assim? Entretanto, Roma, ela foi muito importante exatamente porque Roma, ela estabeleceu a Pax Romana. O que é a paz romana? A paz romana, os romanos, eles estabeleceram leis onde ele não permitia que as províncias ficassem se digladiando, ficassem guerreando entre si, disputas territoriais. Qualquer disputa que houvesse entre as províncias que eram escravizadas por Roma, todas as diferenças políticas, culturais, enfim, todas as desavenças, eles não tinham autonomia para resolver entre si, brigarem entre si. Qualquer problema que eles tinham que pedir permissão e ajuda para o Império Romano. O Império Romano colocou todas essas províncias debaixo de uma única lei. E essa ideia de ter uma lei única para todas as províncias dominadas foi um fator que contribuiu para entenderem qual era
a lei de Deus. A lei de Deus, ela foi muito bem entendida porque Deus, Jesus disse que todos os homens estão debaixo de uma lei. Qual lei? A lei do pecado. E Jesus, ele veio suprir essa necessidade. Jesus veio suprir essa libertação da lei do pecado. Jesus veio dar para todos aqueles que estavam debaixo do pecado absolvição. Através do seu sacrifício na cruz do Calvário, quando ele estava sendo condenado pela lei do pecado, para remir o ser humano através do sangue de Cristo. Então o sacrifício de Cristo foi muito mais bem entendido através da Pax Romana. Sem contar também que os romanos, eles estabeleceram uma segurança em todas as províncias, onde eles construíram várias estradas que partiam de Roma e ia para todas as províncias, exatamente para facilitar o caminhar do imperador, o caminhar do exército, o caminhar de todas as pessoas que iam viajar pelo Império Romano. Então essas estradas construídas e muito bem pavimentadas, com diversos materiais, onde não havia desmoronamento, onde não havia, quando acontecia buracos, havia uma manutenção, exatamente para propiciar a facilidade de mobilidade. Agora eu pergunto a vocês, os discípulos tinham as estradas todas agora construídas para eles pregarem o Evangelho de Cristo, por todas as províncias. Além disso, em todas as estradas, haviam quilômetros e quilômetros de distância e havia bases militares em vários lugares, exatamente para não permitir que houvesse ladrões, salteadores, porque o exército romano, ele vigiava essas estradas. Dessa forma, nós vemos que eles tinham liberdade e paz para pregar o Evangelho. Os romanos propiciaram isso. Também, um outro fator muito importante foi que ao esses soldados irem para todas as províncias, irem para as fronteiras, eles tinham a possibilidade de pregar o Evangelho, já que muitos soldados, eles se converteram ao cristianismo. Eles aceitaram Jesus como seu salvador pessoal. E eles contribuíram para pregar o Evangelho pelas províncias romanas. Um outro fator importante é que o exército romano, que era muito bem armado e muito bem organizado, eles ao conquistarem regiões essas que eram politeístas, acreditavam em diversos deuses e pediam a proteção desses deuses contra o romano. Pediam essa proteção em oração, em sacrifício, dedicando a sua família, dedicando as suas posses, dedicando o seu dinheiro, os seus produtos agrícolas. Essas nações politeístas se decepcionaram grandemente quando os romanos tomaram a sua casa, tomaram a sua região e fizeram deles escravos. Então essa decepção com o politeísmo abriu uma brecha, uma parte no coração deles, abriu o coração deles para o monoteísmo. O monoteísmo pregado pelos judeus e o monoteísmo divulgado mais ainda pelo próprio Jesus Cristo e o cristianismo. Então, o fator político romano contribuiu grandemente para que nessa dinâmica geopolítica da primeira vinda de Cristo, Jesus fosse conhecido, a mensagem de Cristo se espalhasse. Então, meus amigos, nós vemos que, primeiro fator, o fator geográfico palestino, o fator intelectual grego, o fator relacionado à nação judaica e o fator relacionado à política romana. Ao nós entendemos esses quatro fatores, nós vemos que o plano de Deus é maior do que a gente imagina. Deus preparou tudo para Jesus vir na plenitude dos tempos. E com certeza, Jesus está preparando o cenário para a sua vinda. E você e eu precisamos entender isso. Nos próximos vídeos, nós iremos analisar o século XXI para nós entendermos e compreendermos quais são as possibilidades de Jesus voltar nos nossos dias, analisando a geopolítica do século XXI, no qual você e eu estamos envolvidos. Que Deus abençoe você. Compartilhe, assista, comente, mas principalmente,
ore por esse ministério, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai nos abençoar e nos ajudar nesse momento tão propício, que é o momento que antecede a volta de Cristo. E Ele quer que você e eu, e a nossa família, esteja plenamente convicto de que a profecia se cumprirá, ainda mais entendendo o cenário do fim. Que Deus abençoe e guarde você e a sua família.